Tem um caso, talvez muitos não saibam, não é? É o meu testemunho da vocação. De onde veio a minha vocação? Pode contar rapidinho? Estamos É aqui o para principal. isso. Nós estamos aqui para isso. Aí você vai entender como que tudo gira. Vamos voltar lá atrás. Certo. Minha mãe era namorada do meu pai. Meu pai chama José Emílio. José. Minha mãe Ana Maria. Maria. Aí eles namoravam. E o meu pai já queria casar com a minha mãe no outro ano. Só que a minha mãe brinca, e é verdade, ela comeu o bolo antes de cantar os parabéns, né? Sim, então ela ficou grávida. Quando ela descobriu que estava grávida, quer dizer, aquele choque. Porque se hoje, as pessoas falam que tudo é muito normal, mas é normal na família do outro, né? Quando é na nossa, mas não deveria ser assim. Se hoje já não é tão normal, né? Imagina há 40 anos atrás. Então minha mãe, que já era aí a primeira fase dela, bem católica, ela, antes de contar pro meu pai, ela foi na igreja. Pedir para aquela lei que fosse mais tranquilo, porque ela sabia que ia ser um transtorno para a família toda. Então ela foi no sacrário, fez as orações dela lá, ao mesmo tempo triste, mas alegre, alegre pela vida e triste por não ser como a minha família esperava, né? E ela, naquela alegria, naquela tristeza, ela falou, oh, meu Deus, eu quero uma esperança, porque não é normal a gente ter dois sentimentos tão diferentes juntos. Eu tô alegre e triste ao mesmo tempo. Então ela fez uma oração, carismática a vida toda, né? Colocou a mão no sacrário e fechou os olhos. Falou, meu Deus, acalma meu coração. Olha pra você ver, ela descobriu aquele dia que ela estava grávida. Ela disse que ela teve assim, uma visão, uma revelação de Deus, de um padre de cabelo preto, de costas, levantando uma hóstia. Nossa. Naquela hora, ela falou assim, é menino. E eu vou oferecer o fruto do meu pecado para ser um evangelizador. Ela não teve dúvida que era um menino. E ela na hora pensou, é Christian, por causa de José, Maria e Cristo. Quando ela estava saindo da igreja toda feliz, estava chegando o padre José Neto, que era o padre da época. Aqueles padres ficavam 50 anos, né? Aí ele chegando de batina, ela sua benção, padre José. Ele muito amigo do meu avô, né? Meu avô era o Bismarck Barbeiro, muito comunicador, muito alegre. E o seu pai, como que tá? Tá bem. E sua mãe, a dona Alice, tá bem. Tô vendo que você tá com os olhos vermelhos, o que é? Eu vou contar pro senhor. Aí contou pro padre José, que é o padre mais antigo, né? Sim. Chamou a atenção, falou, ó, mas é vida, acolha. É presente de Deus. Não era por esse caminho, mas é presente de Deus. E minha mãe, felizmente, falou com ele, não, mas agora eu tô mais tranquila. Eu entreguei o Christian para Deus. O padre José falou, mas como você sabe que é menino? Não, eu rezei e vi um padre celebrando a missa de costas. É o Christian. Nossa. O padre José não gostou. Falou assim, vem aqui. Aí levou ela para a sacristia, colocou a mão da minha mãe na Bíblia, falou, você vai jurar para mim, pela palavra de Deus, você não vai contar para esse menino isso nunca. Aí ele falou, mas por que, padre José? Senão ele vai ser padre para te agradar. É verdade. Ele vai ficar com esse peso nas costas, minha mãe me ofereceu, como que não vai ser? Ela falou assim, mas quando que eu posso contar? Aí o padre José falou assim, o dia que ela ordenar. Nossa. O dia que ela ordenar, a senhora conta a história. Minha mãe nunca falou nada, quietinha, mas rezando. Quando eu tinha lá 6 anos de idade, eu falei, ô mãe, eu quero ser coroinha. Minha mãe, vamos pro coroinha. Opa, tá no caminho. Opa! Aí fez a roupinha. Eu comecei a ajudar a missa, né? E comecei a entrar no grupo de jovens, fui acólito, sempre missionário da Semana Santa, né? Eu trabalhei com meu avô de barbeiro muito tempo, ele ensinava os netos todos a cortar cabelo, fazer barba. Falou, ó, eu sei que vocês não vão ser barbeiro, mas o dinheirinho de vocês têm que ter, né? O dia vocês vão estudar, né? Então eu aprendi, trabalhei muito tempo filmando casamento, filmando batizado, né? Uma firma grande de Itaúna de filmagem. Fui professor particular de química e física, que eu precisava de um dinheirinho na época, né? Servi o tiro de guerra, fui cabo da fanfarra, queria me mandar para ser capelão militar, eu não quis. Quer dizer, a minha vida toda era assim. E o principal, desde que eu me entendo por gente, eu brincava de missa. Tinha lá em casa, eu pegava bolacha Maria, vinho, consagrava bolacha Maria, e o pau quebrava antes da missa, porque as hóstias eram fandangos. E tem os fandangos na âmbula, punha lá o suco de uva e ia fazer dever. Meu irmão é sempre mais gordinho, ele chegava da escola, tomava o vinho, comia o fandangos. Na hora da missa não tinha vinho, não tinha hóstia. Aí o pau quebrava no quadro. Meu, você é um padre batendo no fiel aí com o seu irmão? Ele comeu as hóstias, mãe. Mas era uma pancadaria, né? E celebrando missa, o pessoal, e minha mãe quieta. Só que durante este tempo, ela foi escrevendo a história. Nossa, que lindo. E eu não sei, eu penso, eu não lembro, né, porque a minha cabeça pro passado ela não é muito clara, não. Mas parece-me
que com a separação da minha mãe, esse auê, eu tive um abalo emocional e eu fiquei gago. É muito gago. Mas com que idade? Aí eu tinha 14, 15, foi nessa época, né? É tanto que o pessoal não sabe, mas eu fui... Mas não coincidiu com a questão da separação do pai com a mãe, já foi antes? Um pouco antes. Um pouco antes. É, porque já tinha outros fatos, entendi, eu sabia que ia terminar nisso. Tá, né? entendi. Mas o pessoal não sabe. Mas eu fui reprovado na 6ª, 7ª e 8ª. Tomei 3 bombas direto. Mas não porque não estudava, porque brincava muito. Não, porque eu não apresentava trabalho, eu não fazia leitura, porque eu era gago. Nossa. Aí eu ia perdendo nota. E quando o pessoal ia fazer grupo de estudo, eles não me chamavam. Porque eu era gago, mas gago mesmo. Não é gago falar assim. Aí eu ficava isolada, a professora... E o quanto que sofria também. Nossa Se hoje se fala de bullying, naquela época... Não, nem podia tudo. Aí a professora falou, ó, então você faça trabalho escrito, né? Porque os grupos, o pessoal... Falou, não, eu vou entrar no grupo, o pessoal não queria. Aí era uma bomba. Aí eu faltava de aula. Eu lembro direitinho, aula de português, a gente fazia leitura no livro. A professora... E aí eu ficava marcando quanto que seria a minha carteira. Eu calculava. Naquele dia eu amanhecia passando mal. Eu tava diarreia. Minha mãe disse, hoje você não vai, não. Aí eu ia no outro dia, aí passou o meu número. Aí a professora, você não leu a sua parte? Vou ler, não. Falou, mas fale nota. 0. Nossa. Aí foi uma atrás daí. A minha mãe, só que a minha mãe, mesmo, ela fala uma coisa que é muito interessante. Mesmo nessa época dela, numa vida de pecado, ela não afastou de Deus, não. Sim, ela continuava, mas é aquela luta, né? Quer dizer, é Deus ou é a carne? Isso. E um dia eu cheguei em casa, eu já era jovem já, mas chorando na vontade, que eu entrei num grupo, achei que daria conta, aí eu fui pra frente da sala, eles começaram a rir, porque eu sabia que eu não ia dar conta. Aí eu fiquei nervoso e não dei conta. Aí eu fui embora. Aí eu cheguei em casa chorando, etc. Minha mãe falou, o que foi? Aí eu contei pra ela o caso, falou, não, deixa eu rezar pra você, que eu não tenho pra te falar nada. O que eu vou te falar? Mas eu vou rezar. Aí ela começou a rezar por mim. Quando ela rezou por mim, olha pra você ver como que oração de mãe tem poder. Sim. Outra visão. Minha mãe também tem visão atrás da outra. Ela falou assim, olha, você vai rir. Você pode rir da sua mãe, pode criticar, eu sei que você vai fazer isso, porque você vai falar que é mãe é coruja mesmo. Mas um dia vai se cumprir. Eu vi você falando perfeitamente, pregando com autoridade, com a multidão na Canção Nova. Você vai pregar e vai anunciar a palavra de Deus para muita gente. E essa sua fase vai passar. Só que naquela época não tinha como eu acreditar nisso. Agora, engraçado, pequeno ali, 8, 9 anos, não era. Fiquei. Por um trauma. Um trauma que eu não sei qual é. Não sabe, não nada. Eu peguei como se fosse isso. Mas não chegou a conviver muito com alguém que era gago? Não. Ou assistir alguém que era gago? Não tinha ninguém, não. Mas começou devagar e foi piorando. Né? Mas fazia tratamento, buscava? Buscava, mas aí... Quantos anos foram? Dos 14, dos 13 até... os 13 até quase antes do seminário. Até no seminário, quando eu ficava nervoso, eu agarrava. Aí como foi o processo para o senhor conseguir chegar a um caminho para ser curado da gagueira? Eu falo que são 2 caminhos. Quando eu fui para O senhor acha que alguém fica curado ou até hoje o senhor usa técnicas para não correr perigo de voltar ou não? Eu não lembro disso mais. Não lembra mais? Não lembro mais. Tá. Mas foi um processo? Foi um processo de cura interior, que eu fiquei muito amigo da renovação carismática em Mariana. Certo. Quando eu fui fazer filosofia em Mariana, eu me sentia assim um pouco sozinho, porque é longe de estar num clima lá mais fechado, né? Sim. E eu até falo hoje com seminaristas que eles devem fazer o que eu não fiz. Hoje eu vejo, que também vem com os anos a maturidade, né? Eu não me preparei para ir pro seminário. Eu fui pro seminário no supetão. Quer dizer, eles iam me pegar no domingo. Ensino médio, seminário? Normal, Foi direto? Foi direto. Só que na sexta-feira, antes do seminário, eu tinha uma vida normal. E eu era muito agitado. Tinha grupo de jovens, grupo na escola, etc. E eu na minha cabeça, não estava que eu ia pro seminário. No sábado arrumou a mala, no domingo eu fui pro seminário. A ficha caiu, eu já estava lá. Antes do seminário, já a gagueira já tinha quase que melhorado. O senhor já pregava? Sim. Nos grupos de jovens? Nos grupos de jovens, Mas de vez em quando ainda... Não, ainda... ficava nervoso, aí vinha. E aí? Não, foi na renovação que eu descobri que não só as técnicas me ajudaram, mas foi um processo de cura interior. Com a renovação em Mariana, na catedral. Agora imagina só,
Eu não dá pra contar tudo em detalhes, né? Mas conte. Me mandaram pra Mariana, todos, a nossa turma toda, que a Mariana, ela tem um estilo mais tradicional. Sim, e o estudo lá é mais firme, não é? Hora que me mandam a Mariana, eles esperavam tudo, menos que eu fosse ficar amigo da Renovação. Porque antes do seminário, eu não vou falar número 1, mas eu era um inimigo ferrenho da Renovação. Aí era? Ferrenho. Era muito tradicional? Tradicional. Criticava minha mãe na igreja ficava lá, eu falei, mãe, que você vai ficar lá? Pra que isso? Mas naquela época não tinha muito como se tem hoje, uma linha mais tradicional. Era tradicional em que linha, então? A linha litúrgica. Não a tradicional de hoje. Tá, litúrgica. Mas aquela linha litúrgica, a Renovação é além da liturgia. É, bate palma, dança, aquela coisa. Não, eu criticava minha mãe demais. Ela falou assim, meu filho, hoje eu vou chegar em casa mais tarde que eu vou pregar. Eu falei, você não quer um martelo, não? Ai, meu Deus. Tadinha. Mas ela falou, não, um dia você vai ter experiência do que eu tenho. Mas só voltando na minha mãe, porque aqui os fatos vão se cruzando. Isso, né? É pra fazer assim mesmo, vamos lá. Eu começava a fazer homilia, o padre Nilo foi um santo na minha vida, já é falecido. Foi um padre que foi casado, teve os filhos, ficou viúvo, um santo. Padre Nilo é santo, não é? Tanto que quando ele morreu, as pessoas já falavam, São Padre Nilo, um homem espetacular. Nossa. E ele me levava para celebrar a missa com ele, eu era seminarista no início, não é? E ele falava comigo, você pode fazer a pregação, que ele gostava de me ouvir. Só que eu tinha muita técnica de pregação, que eu lia muito, etc. E quando eu ouvia a minha mãe fazia o que eu não conseguia fazer, que é tocar no coração do povo. Sim. Aí eu falei, ô mãe, como que é? Como que é? Pra eu pregar igual a senhora prega? Aí eu lembro, claro, ela não falou nessas palavras, mas era mais ou menos assim. O seu problema, Cristian, é um só. Você conhece o Salmo do Bom Pastor de cor e salteado. É em latim, algumas palavras em hebraico, você sabe explicar o Salmo. Eu posso não conhecer o Salmo, mas eu conheço o pastor. Nossa Senhora. Essa que foi a minha virada de chave. Aí eu vi que não só uma formação intelectual me faria um padre que eu gostaria de ser. Aí eu fui me abrindo aos poucos. E onde que foi que a coisa escancarou? Em Mariana. Quer dizer, eu acho que não é acho. Deus fez um caminho, né, complicado para eu ir enxergando quem ele gostaria que eu fosse. Né? Tanto que os meus reitores falaram, olha, a gente esperava tudo de você em Mariana, menos que você virasse carismático. Olha, se eu virar carismático numa arquidiocese tradicional do Brasil, porque como eu era muito sozinho, na quinta-feira podia sair. Mariana não tem shopping, é um lugar mais histórico. Eu ia para a catedral. Pra missa. Terminou a missa, eu via muitos jovens lá. Eu era muito sozinho, eu falei, vem ficar com a gente. Uai, carente, vou ficar com vocês. Era a turma da Renovação. Nossa. Foi ali que eu tive a experiência. Aí eu recebi em Mariana a cura da gagueira, foi ali que eu me libertei, né, essas curas. Comecei a pregar no grupo de oração e fui tendo a experiência do Espírito. Quer dizer, a igreja foi me dando, claro, a espiritualidade católica, mas a formação, e lá eu fui exercendo os carismas. Quando eu vim para BH, fazia teologia, eu já comecei a pregar nos grupos de oração da diocese. Esse foi o processo. Que maravilha.